E aí, vamos hidratar um pouquinho? Água, limão, turmeric, né? E aqui tá uma boa maneira de você hidratar e levar ao seu organismo os óleos essenciais. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma visão, como diz, escreve a visão. Então, importante, eu tenho falado muito sobre definir o que você quer, e então definir o que você está disposto a fazer para aquilo que você quer. Naturalmente, você necessita, né, de usar os produtos, e naturalmente todos nós somos clientes. Independente se você vai ser um compartilhador ou se você vai ser um construtor, todos são clientes. Eu costumo dizer que os nossos consultores, com o objetivo de crescimento indo à terra, eles são os melhores clientes, são fantásticos, porque o construtor, ele compartilha os óleos com as outras pessoas, né? Ele compartilha os óleos, ele ensina as pessoas aos óleos essenciais. E a melhor maneira de você aprender é você ensinando. Lembre-se sempre disso. Não importa se você tem um conhecimento de 10%, fale os seus 10%. Eu tenho conhecimento de 20%, fala os 20%. Não espere ser um especialista para você falar eu não consigo falar como o fulano. Não importa, não importa. Fale da melhor maneira que você pode falar daquele produto, daquele óleo. E lembre-se de uma coisa, foca nos 12 óleos. A gente não tem que ser um especialista em 100 óleos, sabe? O mundo é dos especialistas, então foca nos 12 óleos. Se a doTERRA fala assim, eu queria ter um óleo em cada lar, eu digo, eu queria ter os 12 óleos em cada lar. Né? Seria maravilhoso se as pessoas tivessem os 12 óleos em cada casa? Seria fantástico, não seria? Então, pessoal, esse é o nosso objetivo, é colocar os óleos essenciais na casa de todas as pessoas. Entende isso? Bom, os óleos essenciais, então, todos nós somos clientes, ponto número 1, né? Então, todos nós temos que saber usar os óleos essenciais, queremos ter o benefício do óleo, então nós vamos estar dispostos a usar o óleo como deve ser tomado, ou deve ser usado. Né? Bom, então esse é o primeiro passo. Segundo passo, existe aquelas pessoas que querem, além de clientes, eles querem ser um compartilhador. Ele compartilha o produto com as pessoas. Com isso ele consegue fazer LRPs, às vezes até grande, consegue comprar 200, 300, 400, 500 pontos. Ok. Há problema nisso? Não, não há problema nisso. Né? Porque ele compartilha muito. E com isso, se ele tem o LRP, vai ficar mais fácil. O LRP não é um custo para ele. O LRP, na verdade, é suave, porque ele pode comprar o produto para o pai, para a mãe, para a família, né? Então, o cara que compartilha, nem sempre a pessoa, eu quero comprar um óleo. Como é que eu vou cadastrar a pessoa que quer comprar um limão de 5 ml e custa R$24 e vou cadastrar a pessoa, né? Então, ela tem que pagar R$90, ela tem que pagar 35 de frete para comprar um óleo de 24. Então, a gente compartilha, vende pelo mesmo preço, ou não, cada um tem os seus objetivos, entende? Então a gente precisa entender que levar o produto às pessoas é colocar o óleo na mão das pessoas, é fazer com que as pessoas tenham o contato, né? Então existe o cliente, que é o cara que usa, ele compartilha eventualmente com alguém da família dele, ok, mas ele não tem esse comprometimento. O compartilhador não, o compartilhador é aquele cara que ficou tão encantado com os óleos que ele faz questão de ensinar para outras pessoas como os óleos funcionam. Ele faz as classes e tal, legal, ele envolve, até às vezes cadastram pessoas, mas ele não é um construtor, né? Ele não sobe esse degrauzinho para a gente poder chamar ele de construtor. O que é um construtor? O construtor é aquela pessoa que definiu que quer chegar no nível de liderança. Nível de liderança, tá, pessoal? Vamos falar, não precisa nem um diamante, o Blue Diamond, o Presidential Diamond, não. É Premier Silver. Ele quer fazer não necessariamente uma renda extra. Ele não quer simplesmente fazer uma renda para pagar os seus óleos, né? Para comprar os seus produtos. Ele quer fazer uma rendazinha ali para poder ajudar a pagar o colégio das crianças. Ele quer fazer uma renda extra. Ele quer complementar a renda dele. Então, poxa, como Silver, como Premier, ele tem uma renda razoável se ele trabalhar, né, com forma consistente. Então, legal. Isso eu falo que é um compartilhador, mas depois ele vai subindo e sobe no nível de construtor. Logicamente, a visão ela é progressiva. O comprometimento também é progressivo. Então, na medida que você conhece mais, que a sua visão se amplia, você se compromete muito mais.
Eu estava morando nos Estados Unidos em 2018, início de 2018. Estava meio aposentado, ganhando quase 50 mil reais por mês, quando eu conheci a Terra. E o fato de eu ter conhecido a Terra, né, me fez tomar uma decisão. Eu queria muito trabalhar com a Terra, mas para eu trabalhar com a Terra eu tinha que abrir mão do que eu estava fazendo. E isso, simplesmente, eu não entrei na Terra para ganhar, para poder, eu tinha que ter uma visão maior do que aquela que eu tinha anteriormente, entende? Então imagina, pessoal, eu fico imaginando, né? Tem pessoas que às vezes não perde nada por iniciar um negócio na Terra. Eu tive que abrir mão de uma renda de 50 mil por mês para trabalhar com a Terra, entende? Na verdade, eu perdi porque era incompatível, o trabalho era incompatível, não tinha, a empresa anterior, ela não queria, ela não aceitava esse tipo de divisão, né? Para mim, o Renato Beirão ser dividido com outra empresa desse modelo, enfim. Então, note bem, nós estávamos tão certos que nós estávamos no caminho certo que a gente abriu mão de algo para construir outro algo, entende? Então, um nível de crença tem que ser muito alto para isso. Não é uma crençazinha qualquer que faz a gente abrir mão de algo que já está acontecendo há 4, 5 anos para fazer outra coisa, entende? E o teu nível de crença no modelo que você está olhando para frente, a sua visão sobre aquilo tem que ser tão forte, tão forte. Então, o nível de construção minha talvez não seja o nível de construção de alguém que tem uma visão pequena. Visão pequena, comprometimento pequeno. Visão grande, comprometimento grande. Então, o que gera comprometimento é a visão, é o tamanho, é o que você enxerga, é aonde você quer chegar. E, naturalmente, toda ação, eu, lógico, passei por várias avaliações, né, daquilo que eu estava fazendo, fui corrigindo, fui ajeitando, fui persistente, fui consistente, eu tinha uma rotina, tenho uma rotina diária com os olhos, com o compartilhamento, com a construção, né? Então tudo isso, essa visão de médio e longo prazo, que é fantástica. A gente tem que ter uma visão mais longa dentro desse modelo de negócio, porque eu não posso negligenciar os princípios. Quando eu negligencio os princípios da construção da minha casa, a minha casa tem uma tendência lá na frente de dar infiltrações, de cair, né, de fazer perto de um local que possa fazer desmoronamento, enfim. Eu tenho que tomar cuidado com os princípios da minha construção, para que eu possa enxergar no longo prazo uma construção. Então, se eu estou falando que existe o cliente, existe o compartilhador, existe o construtor, e esse construtor, ele tem níveis diferentes de construção. Eu costumo dizer, tem aquele cara que constrói um barraquinho, tem aquele cara que constrói uma casa, tem aquele cara que constrói um prédio, e tem aquele cara que constrói um grande condomínio. São construtores, mas são construtores de níveis diferentes, entende? O texto sagrado diz que uns perseguem 1000, 2 perseguem 10.000, né? Existem líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 10.000. Isso são níveis de construção, Bom, logicamente que esse nível de construção vai depender da sua visão e do teu nível de comprometimento. E cada vez que a minha visão aumenta, eu tenho que ampliar aqui o meu nível de trabalho, de ação, para poder o meu resultado acompanhar a minha visão, ok? Enfim, então é isso. Então a gente precisa entender que existem esses 3 modelos. Lógico, se eu estou diante de um cliente e eu ficar falando de construção, eu fico um cara chato. Fica chato. O assunto que o cara quer é o óleo, eu estou falando de construção, eu falei, pô, muda, sabe? Muda a sintonia. O cara não quer saber disso, então eu não falo disso. Eu não falo de compartilhar, eu falo do óleo, porque ele quer ser cliente. Ah, não, o cara agora, a obtenção dele já é cliente, agora ele quer compartilhar. Eu falei, ok, vamos falar sobre compartilhamento. Não, o cara quer construir, o cara quer business, o cara quer ganhar os 7.500 do poder de 3, o cara quer... Qual é a estratégia? Ok, vamos falar sobre isso. Então, note bem, fale de acordo com a visão da pessoa. É igual se você é um professor de matemática, que você dá aula enfim, não sei como é que chama hoje o 2º grau, né? O científico, antigamente chamava de 2º grau. Mas aí você vai dar aula para a primeira série do primário. Eu não vou falar daqueles assuntos que eu falo para quem está mais maduro na matemática. Eu vou falar de um assunto mais básico,
entende? Então eu tenho que respeitar o nível da pessoa, o assunto para aquela pessoa. Porque se eu quiser ir da alfabetização à pós-graduação no mundo da Terra, na primeira reunião, eu vou mostrar para a pessoa que aquilo é muito complicado, aquilo não é duplicável e ela não vai dar conta de fazer. Porque eu tenho que respeitar o momento dela, o nível dela. Logicamente, eu desejaria enormemente que as pessoas tivessem a minha visão. Lógico, claro, mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência, pessoal, né? Tenho que ter paciência para orientar, para corrigir. Paciência, porque muitas vezes as pessoas não vão aprender com as suas informações, elas vão querer aprender com os erros dela. E você tem que estar por perto para juntar os caquinhos, porque é interessante, né? As pessoas, às vezes, nunca tiveram nesse modelo de negócio, nunca usaram esse tipo de produto, mas elas querem inventar, né? Esse negócio não é um negócio para inventores. Esse negócio é um negócio para copiadores. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não preciso de criar, a não ser que você seja um diamante. Se você for diamante, pode criar. Mas se você não é diamante, não crie nada. Porque você não sabe se aquilo que você está falando é algo correto, é algo que tem vida longa, ou aquilo é só uma ideia que você vai fazer agora e que ela não vai se sustentar. Aquilo é como se fosse uma plantinha que não vai crescer, que não vai se desenvolver. E provavelmente o seu diamante sabe se aquilo era bom ou aquilo não era bom. Valeu? Valeu por esse dia, por esse momento aqui de compartilhar com vocês. Espero poder fazer outros. Acho que vai ser legal, tá bom? Se você tem gostado desses vídeos, manda para mim sobre qual é o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui nos nossos vídeos, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.